Fala aí, rapaziada, beleza? O Internacional fechou a contratação de Wesley para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te explicar quem é e como atua o novo reforço do Colorado. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Wesley é um atacante de 24 anos revelado nas categorias de base do Palmeiras em 2019, mas na sua primeira temporada como jogador profissional atuou emprestado ao Vitória, onde foi peça bem importante na disputa da Série B de 2019. Ele foi titular boa parte das partidas daquela campanha de meio de tabela da equipe do estado da Bahia. Quando retornou de empréstimo ao Verdão, passou a receber bastante oportunidades, principalmente após uma lesão que ele teve no joelho, né? Após se recuperar dessa lesão que ele teve em 2020, foi um atleta que conseguiu acumular boas partidas, seja entrando no decorrer dos jogos ou iniciando como titular. Fez gol em final de Copa do Brasil contra o Grêmio, fez boas partidas. Durante um certo tempo, a torcida do Palmeiras gostou, achava um atleta bastante promissor. Só que assim, apesar de ter feito parte de campanhas de título de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Wesley nunca foi um titular indiscutível da equipe principal do Palmeiras. Vini, você acabou de falar que ele teve partidas como titular. Sim, mas não foi uma sequência muito grande, né? Não foi um período muito grande que a gente parou, analisou e falou: puta, cara, acho que agora ele é um atleta que realmente é um protagonista da equipe, né? Dos 11 iniciais. O Wesley nunca foi esse cara. Talvez só nas categorias de base realmente, ou no Vitória na Série B, que ele realmente foi esse cara. Na base, inclusive, ele fez parte de campanhas bastante vitoriosas também, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Paulista. Só que no profissional, principalmente no Palmeiras, ele não conseguiu de fato assumir um protagonismo, pelo menos por um período relativamente longo. Tanto que no ano passado, em 2023, ele acabou vendido ao Cruzeiro. Durante um certo período, inclusive, ele foi a contratação mais cara da história do Cabuloso, da SAF, né? Da SAF do Cruzeiro, que iniciou de 2022 para 2023. Ele foi realmente a contratação mais cara durante um certo período. Depois teve a vinda do Arthur Gomes, que se não ultrapassou esse valor, ficou bem próximo, enfim. Só que no Cruzeiro, cara, o Wesley deixou muito, mas muito a desejar. Eu considero particularmente o pior momento da carreira do atleta. Teve muita dificuldade para conseguir assumir um protagonismo também. Teve várias oportunidades, mas quase sempre não conseguiu corresponder. Foi um atleta que perdeu gols cara a cara, que a torcida pegou no pé por conta disso, né? Que fez partidas ruins. Enfim, o Wesley não foi bem no Cruzeiro, é inegável, não tem como a gente falar: puta, cara, acho que em algum momento ele jogou bem, né? Ele teve uma sequência boa. No Cruzeiro, ele não foi bem não, cara. E agora chega pro Internacional para essa temporada de 2024. Por origem, ele é um atacante de beirada que atuou mais pelo lado esquerdo. Inclusive no Palmeiras, começou nessa posição, com essa responsabilidade. O mapa de calor do atleta no Campeonato Brasileiro de 2020, de 2021, exemplifica bastante isso, como está bastante povoado principalmente pelo lado esquerdo. Mas foi um atleta que, principalmente no Cruzeiro, ele atuou mais pelo lado direito. O mapa de calor do atleta no Brasileirão do ano passado comprova exatamente isso, como está bastante povoado pelo lado direito em comparação com outras regiões do campo, tá? Mas ele fez outras funções também, seja no Palmeiras ou no Cabuloso, atuando como um 9, como uma referência na maior parte das partidas ao lado de um outro atacante. No Cruzeiro, por exemplo, em alguns momentos ele atuou como esse segundo atacante ao lado do Bruno Rodrigues, que também não é um centroavante de origem, mas já fez essa função, né, tendo essa responsabilidade, é um ponta esquerda de origem também. Tá, então o Wesley é um cara que pode fazer essas três funções do ataque: direita, esquerda e também um pouco mais centralizado. Separei números também do atleta para você, torcedor do Colorado, ter uma certa noção, principalmente dele no Cruzeiro na temporada passada. Eu queria que você prestasse muito bem atenção pelo lado positivo e também pelo lado negativo. O lado positivo é a quantidade de dribles certos que o Wesley teve em 2023 pelo Cruzeiro, né? Uma quantidade boa, é um atleta que realmente tenta
e na maior parte das vezes que tenta, tem êxito nesse drible. Ele é realmente esse jogador. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre as características, sobre como o atleta se comporta em campo. Só que o lado negativo é a questão da finalização. Você pode reparar que é um atleta que sempre tenta finalizar. Mas olha a quantidade de finalizações no gol que o Wesley teve na temporada passada. É um número baixo em comparação com o tanto que ele tenta. É um atleta que tenta, que vai finalizar, que vai incomodar, mas a taxa de assertividade nessa finalização foi baixa. E isso fez com que a torcida do Cruzeiro pegasse no pé, criticasse, enfim. Dá pra gente ter uma noção por que a passagem do Wesley pelo Cabuloso de fato não foi boa. Como jogador profissional, Wesley até o momento tem 194 partidas, 22 gols e 16 assistências. Então, em números também, não dá para dizer que é um atleta que se destaca, né? Que é de fato um protagonista. Para a gente dar ainda mais embasamento, eu fiz um comparativo individual em números, em estatísticas do Wesley no Brasileirão do ano passado com o Wanderson também no mesmo período e no mesmo campeonato do ano passado, né? Por que o Wanderson, né? Você deve estar se perguntando, torcedor do Colorado, por que o Wanderson? Porque o Wesley é um ponta esquerda de origem e o Wanderson é o titular dessa posição, pelo menos nesse momento da equipe do Internacional. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Olha lá, o Wesley teve 29 partidas no Brasileiro do ano passado e o Wanderson 32. 4 gols para o Wesley, 7 para o Wanderson. Uma assistência para o ex-atleta do Cruzeiro e 3 para o atleta do Internacional. 0,6 chutes certos por jogo para o Wesley, o mesmo número para o Wanderson. 8 grandes chances perdidas para o Wesley e uma para o Wanderson. Fica muito evidente que a gente vem falando, né? E dribles certos por partida, 1,3 Wesley e 2,1 Wanderson. Então, analisando, nem estou entrando no mérito de característica, né, de contexto, estou analisando exclusivamente números, mostra que o Campeonato Brasileiro do Wanderson foi melhor que o Wesley no ano passado. Bom, por característica, o Wesley é um cara de arranque, de bastante força física, então é aquele cara de jogada de 1 contra 1, não é um cara habilidoso, tá? Pode até ser irônico para ser um ponta, né? Para ser um extremo, mas ele não é um cara habilidoso. Mas quando ele tenta o drible, é aquele drible em velocidade, né? Então colocando na frente para ganhar na força física, ele é realmente esse cara. Tem problema com a finalização, tem problema realmente com a relação dele com a qualidade técnica. Eu nem acho, assim, que pintam a passagem do Wesley pelo Cruzeiro muito tenebrosa. Eu acho que foi ruim, mas não acho que foi como muitos pintam, assim, respeito quem tem a opinião diferente. Só que, assim, quando ele subiu no Palmeiras, ele teve boas partidas, principalmente em 2021, que eu considero a melhor temporada da carreira do Wesley. Ele fez bons jogos e me parecia que era um atleta com bastante confiança, né? Então, quando ele tentava, ele conseguia, e conseguia, inclusive, fazer gols com a perna esquerda, né? Que ele é um atacante destro. Enfim, eu achava que era um atleta que poderia atingir um nível bom de futebol. Não sei se ele atingiu o mais alto nível, atuando no futebol europeu, em grandes centros, mas eu achava que ele poderia ser um protagonista aqui no futebol brasileiro. Até o momento, ele não conseguiu ser, né? E aí teve novos ares, perdeu o espaço do Palmeiras, foi para o Cruzeiro e passou por essa situação que a gente vem falando. Enfim, eu acho que não tem segredo, né? Com a saída do Pedro Henrique para o Corinthians, né? Essa iminente saída do Pedro Henrique para o Corinthians, eu vejo o Wesley sendo uma solução, uma opção no banco de reservas para o Wanderson, que deve ser o titular pelo lado esquerdo, né? Aberto pelo lado esquerdo no ataque do Internacional. Assim, a curto prazo, eu vejo um lado negativo do Internacional aí. Eu sei que muitos torcedores do Inter não gostam do futebol do Pedro Henrique, enfim, criticam. Respeito também, acho que em muitos momentos ele foi mal realmente na temporada passada, apesar de ter tido um Campeonato Gaúcho muito bom, foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho, atuando um pouco mais centralizado como centroavante. Mas assim, cara, o Pedro Henrique é mais jogador que o Wesley, velho. A gente pode questionar a questão da idade, o Wesley é muito mais novo, né? Tem 24 anos, o Pedro Henrique tem 33. A gente pode questionar isso, o contexto, pode identificar que o Wesley pode ter uma evolução e pode melhorar a sua capacidade, retomar a sua confiança, mas assim, a curto prazo, para a temporada de 2024, eu vejo uma perda. Acho o Pedro Henrique mais jogador em comparação com o Wesley. Mas assim, não vindo para ser titular, eu acho que pode ser, se o atleta retomar a confiança, eu acho que ele pode ser importante. Mas assim, saiba que ele precisa retomar essa confiança. Vem de um momento muito, mas muito ruim no Cabuloso.
não sei, difícil avaliar essa contratação, né? Porque é um atleta jovem ainda, né? Então ele pode ter uma certa evolução, mas não enxergo, num primeiro momento, ele sendo titular, mas nem de perto dessa equipe do Internacional. O Maurício é um grande jogador, tem o Alan Patrick, do meio, sim, para a posição de centroavante tem Alário, o Ener Valencia, é, vai chegar o Borré no meio do ano, provavelmente, né? Tem o Wanderson que eu já te citei, então não vejo o Wesley sendo titular, mas sendo uma opção no banco de reservas, principalmente com essa saída do Pedro Henrique. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.